Paz de Cristo Jesus, obrigado a você que já está inscrito aqui no nosso canal, você que não está, ainda não é inscrito, se quisessem fazer, nós já agradecemos e pode estar certo de que a sua inscrição é um valioso apoio ao projeto Tabernáculo. Você ainda não conhece o projeto, nós vamos deixar aqui no vídeo uma hashtag por meio da qual você pode conhecer, pode também assim fazer por meio das nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Pois bem, agora a nossa atenção ela se volta para o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 2 e 3, o qual nos diz assim: enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Diante disso, versículo 3, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. À primeira vista, nós temos aqui uma prática, um fato comum no dia a dia de uma igreja, especialmente uma igreja missionária, uma igreja que entende e faz missões, porque, a bem da verdade, toda igreja deveria ser uma igreja missionária, pois não há tarefa que se sobreponha à tarefa missionária. A tarefa máxima da igreja é fazer missões. Além disso, esse texto ele nos ensina como é que se faz missões à luz da Bíblia. O texto é claro. O texto registra com exatidão, com precisão, uma manifestação do Espírito Santo enquanto a igreja adorava e jejuava, como diz o versículo 2, o Espírito Santo se manifestou naquela ocasião, naquela reunião, naquele culto, e solicitou que a igreja enviasse Barnabé e Saulo para uma obra que era do Espírito Santo. É importante atentarmos a isto. Aparentemente parece comum o Espírito Santo se manifestando, apontando candidatos para os campos missionários e a igreja respondendo à indicação do Espírito Santo. Porém, merece a nossa atenção aqui o fato de os candidatos indicados pelo Espírito Santo serem Barnabé e Saulo, exatamente nesta hora. Barnabé e Saulo. Por que é importante atentarmos a isto? Por que este fato merece a nossa atenção? Se recorrermos à história da igreja em Antioquia, nós vamos constatar que a direção desta igreja ficou a cargo de Barnabé por incumbência dos apóstolos. Barnabé, uma vez assumindo a direção desta igreja, prontamente ele se dispôs, por conhecer a história e o chamado de Deus na vida do moço Saulo. Barnabé prontamente foi em busca de Saulo para que ele o auxiliasse na condução, na direção da igreja em Antioquia. Portanto, Barnabé e Saulo não são outros, ou não tinham outra função senão a direção da igreja. É aqui que nós nos surpreendemos, ou aqui que nós passamos a aprender o que é missões segundo o Espírito Santo. Missões segundo o Espírito Santo, ao contrário do que se pratica hoje em muitas igrejas,
não se faz enviando qualquer um para os campos missionários. Acaso até que se envia aqueles obreiros que incomodam, ou que ameaçam a direção da igreja, ou que são de alguma forma um incômodo para a igreja. Vamos então enviar estes, pois assim nós nos livramos ou os afastamos de nossas pretensões ou de nossos planos ou projetos. Infelizmente, é assim que se faz, é assim que se escolhe muitos candidatos a missões em muitas igrejas. Porém, conforme a Bíblia deixa claro aqui, o modelo do Espírito Santo não é enviar o que incomoda ou qualquer um. O modelo do Espírito Santo é enviar os melhores, não desfazendo dos que ficam, dos demais obreiros. Mas, conforme o Espírito Santo nos ensina aqui, quem deve ir ao campo missionário são os melhores, os mais preparados, ou aqueles que de fato o Espírito Santo indica. Não é o que a politicagem determina, não é o que agrada ao homem, é o que o Espírito Santo aponta. Ainda que se alegue que se um determinado obreiro for enviado, a igreja vai perder, o que é uma lástima esse tipo de ideia ou de pensamento, pois a igreja nunca perde quando ela atende a voz do Espírito Santo, ou quando ela faz o que o Espírito Santo propõe. Nunca vai perder. Primeiro, porque o Espírito Santo não sugere derrota para a igreja. Segundo, porque os tais obreiros não vão se perder, ao contrário, eles vão para a frente das fileiras, combater contra o inferno, no intuito de ganhar almas para Cristo. E mais do que isso, eles vão anunciar o Evangelho, representar a igreja nos campos ainda não evangelizados, ou nos campos que ainda precisam ser desbravados. Portanto, se quisermos fazer missões conforme o Espírito Santo, não é no achômetro, não é em estratégias de ideias seculares, é no modelo do Espírito Santo. É atender o que ele diz, é enviar os melhores, ainda que a sugestão pareça desfavorecer a igreja, o que, como já dissemos há pouco, jamais vai acontecer se é uma indicação do Espírito Santo. Portanto, querido, missões conforme o Espírito Santo demanda coragem, disposição e compromisso com o que o Espírito Santo deseja. Vale ressaltar que o regente, o condutor, quem comanda, quem está à frente, quem conduz a obra de Deus é o Espírito Santo. Jesus disse que se ele fosse, ele enviaria outro Consolador para estar com a igreja. Vale também lembrar que as atividades da igreja, bem da verdade, elas tiveram início quando houve a manifestação do Espírito Santo em Jerusalém, por ocasião da data do Pentecostes, como a gente sabe, como Atos 2 registra. Portanto, querido, façamos como o Espírito Santo manda, atendamos o que ele propõe, sigamos a sua orientação, pois dessa forma faremos missões conforme o Espírito Santo. E missões que é feita conforme o Espírito Santo, o saldo não pode ser outro senão uma colheita vigorosa, um passo extremamente vantajoso, promissor e vitorioso. A prova disto é o que Paulo, mais tarde, fez, o aqui moço Saulo se transformando no impressionante missionário Paulo e também Barnabé. Mesmo quando se dividiram,
Paulo continuou combatendo a favor do Evangelho com Silas e Barnabé com Marcos, como a gente sabe, como a Bíblia nos informa. Ou seja, mesmo quando pareceu que a equipe estava desfeita, que o projeto ia por água abaixo, na verdade ele se fortaleceu, duplicando-se, pois em vez de Barnabé e Saulo, a igreja de Antioquia passou a contar com 2 equipes missionárias, 2 vigorosas, valentes, né, ousadas equipes, formadas por Barnabé e Marcos, e por Paulo, por Saulo e Silas, Paulo e Silas, como queiram. De certo que nunca que é proposto pelo Espírito Santo dá errado, tampouco causa prejuízo à igreja. Esses que se alegam deviam ser honestos, na verdade, em confessar que não estão aptos ou que não têm a coragem necessária para atender o que o Espírito Santo propõe, para seguir o que ele sugere, e em vez da sugestão do Espírito Santo ou da direção do Espírito Santo, atende seus anseios, atende anseios de terceiro, ou segue politicagens praticadas por aqueles que não têm compromisso com a palavra de Deus e com a obra missionária. Deus nos guarde deste laço maldito, Deus nos guarde deste vício pernicioso e tão maléfico à obra de Deus. Deus nos conserve firmes e fiéis ao que o Espírito Santo diz, ao que o Espírito Santo propõe, pois dessa forma, como dissemos, a igreja cumprirá a sua tarefa com êxito, com brilhantismo e com vitória retumbante, assim como acontece todas as vezes que a voz do comandante da igreja, que é o Espírito Santo, é atendida. Deus nos abençoe, Deus nos ajude, e até o próximo, se assim o Senhor nos permitir.